Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo, o livro de Mateus. Estamos a entrar muitos versículos interessantes que falam sobre profecia futuro. Já falamos sobre esta segunda vinda de Cristo como a esposa dele. Também este preso de besta, também este profeta falso, também Satanás vai ser aprendido por 1000 anos. Vai ser muito glorioso. Com novo corpo, vou passar 1000 anos com Jesus. Vai ser muito bom. Jesus está no templo neste momento, neste lugar do templo. Ele entrou, fez limpeza, última semana da vida dele. Então, mas ele está a receber muitas dúvidas, outros duvidores, incrédulos, judeus incrédulos, religiosos, está a lançar muitas perguntas a Jesus. Então, mas vamos considerar esta palavra de Jesus aqui em Mateus 22. Vamos abrir as nossas Bíblias. Acabando a nossa última parte, falando sobre estas bodas realmente do filho, bodas do casamento do filho. Então, mas acabamos com o versículo 13, vou ler o versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu já falei um pouco sobre este, é um princípio verdadeiro através da Bíblia. Achamos esta expressão outras vezes no Novo Testamento. É interessante. Pode pregar a muitos, como este semeador, mas só poucos vão responder. É muito triste. O que é o problema com o homem? Mas é soberba, orgulho, pode ser, mas é pecado, é pecado. Um homem não quer ser honesto com Deus. É triste, mas, então, é um princípio verdadeiro. Então, vamos continuar com o versículo 15. É pouco interessante. Então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Então, os fariseus, eles ficam, ele falou, e não conseguimos responder, vamos voltar para falar entre nós a maneira para enganar esta pessoa. É pouco interessante. Então, Mateus capítulo 22, versículo 16. E enviaram-lhe os seus discípulos. Estes são discípulos dos fariseus, como os herodianos. Então, é um pouco interessante. Quer entender esta vida do fariseu? Estes herodianos receberam o nome deles de Herodes. Eles foram ligados com ele. Eles eram homens políticos. Então, mas eles voltaram como estes discípulos dos fariseus. Então, pude aprender muito de uma pessoa, sobre uma pessoa por observar os amigos dele. Estes fariseus ficaram como estes herodianos. Mas vamos ler Lucas capítulo 20, que fala com um pouco mais de detalhes sobre este assunto. Esta armadilha que eles estavam a tentar criar com Cristo. Versículo 20. Lucas capítulo 20, versículo 20. E observando-o, mandaram espias que se fingissem justos para o... eram hipocritas, para o apanharam em alguma palavra e o entregaram à jurisdição e poder do presidente. Então, realmente, eles estavam a procurar armadilha, criar armadilha, para Cristo falar uma coisa contra o governo de Roma para ser preso. Hipocritas. Eles chegaram
Mas vamos entender isto um pouco mais. Mas antes disto, quero mostrar duas outras coisas. Vamos ler Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, vou ler versículo 1 e 2. E levantando-se, toda a multidão deles o levaram a Pilatos. Isso é, depois de Cristo ser apreendido. 2. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a Cristo, a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo o Rei. Falamos sobre isto um pouco durante o nosso estudo da vida de Cristo. A acusação primeira era blasfêmia. Blasfêmia. Por dizer eu sou o Filho de Deus, eles entenderam que ele estava a dizer que ele era Deus. João capítulo 10. Hein? Boa passagem para testemunho de Jeová aprender. Mas, então, a acusação entre o tribunal judeu era blasfêmia. Mas por entregar Cristo ao tribunal gentio, ao Pilato, presidente de Roma, naquele lugar, eles mudaram a acusação. Mas era mentira, era completamente falsa. Então, por que não devemos mudar a coisa? Nós estamos a falar a verdade e podemos dizer qualquer coisa. É como isto. A pessoa que mente, ele pode dizer qualquer coisa. E é que ele quer dizer porque ele não está a falar a verdade. Simplesmente eles queriam negar Cristo, remover este problema deles. Sim, era como isto. Então, por chegar ao Pilatos, eles disseram: ele disse que ele não pagou tributo. Ele ensinou para não pagar tributo a César. Também, ele disse que ele é rei. Eles mudaram. César, por pensar, vai pensar: o nosso rei é César. Este quer ser rei? Vou matar aquele. Ou, por ser: ele não quer pagar tributo. César? Vou aprender. Vou prender aquela pessoa. Então, devemos entender estes homens como eles estavam lá como homens falsos, dizendo uma coisa com outro propósito, motivo mau deles. Então, mas vamos ler também Mateus 17. Mateus 17. Vou ler versículo 25 a 27. A Bíblia diz: disse ele sim, e entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo dos seus filhos, ou dos alheios? 26. Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Mas, 27, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca, encontrareis um estater, dinheiro, moeda, toma-o e dá-o por mim e por ti. Esta é a resposta desta pergunta de versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os quais cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Tributo? O teu mestre paga tributo? Pedro respondeu: sim. Mas Jesus, antes disto, penso que ele não pagou, mas ele pagou lá. Ele não ensinou sobre este assunto. Ele ensinou sobre a palavra. Mas estes outros chegaram para criar armadilha, para surpreender Cristo na palavra dele. Era a intenção deles. Devemos entender isto. Então, vamos voltar a Mateus capítulo 22. Vou ler versículos 16 e 17. A Bíblia diz:
E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Ok, eles chegaram com esta pergunta, mas primeiramente, os seus discípulos como os herodianos. Herodianos de Herodes, eles foram homens políticos, mas eles foram inimigos. Estes herodianos e também estes fariseus. Mas naquele dia, eles trabalhavam juntos. Como pilotos de Herodes também, já falamos um pouco sobre isto. 16 diz, dizendo mestre, mestre. Vamos ler João capítulo 3, hein? Mas antes disto, vamos ler João capítulo 1. João capítulo 1. Vou ler versículo 38. Então, e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiram, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, mas que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? Então, mas por ser Rabi, por ser mestre, ok? Quase a mesma palavra, ou por ser mesmo significado. Então vamos ler João capítulo 3. Vou ler versículo 1 e 2. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus, ele não queria ser visto, e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, Rabi, mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Esta palavra parece ser quase a mesma palavra destes enganadores em Mateus capítulo 22. Nicodemos chegou aqui. Mas vamos ler Mateus 19 também, hein? Mateus 19, vou ler versículo 16. A Bíblia diz: E eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele chegou dizendo: Bem mestre, vou dizer uma coisa. Jesus é o teu Senhor? Ou, como homem religioso, está a dizer: mestre, Rabi. Isso é grande diferença. Estes homens enganadores chegaram usando esta palavra mestre, Rabi. Também os discípulos usaram várias vezes, mas penso que depois da morte e ressurreição ele era Senhor. Muitos chegaram a Cristo com uma palavra bonita, uma palavra suave, lisonjas. Eles falaram de uma maneira, mas estes homens eram maus. Os corações deles foram fracos. Está a ver, hein? Podia parecer um homem religioso, mas ele pode ser contra Deus, inimigo dele, servo do diabo. Cuidado com a religião. Tem esta palavra? Cuidado. Não é uma religião. Tem esta palavra? Tem salvação? Então, tem uma responsabilidade a anunciar e pregar esta mensagem. E não ficar com a boca fechada. Não vou falar, eu tenho pouco vergonha. Não, tem Cristo em ti ou não? Tem Cristo em ti? É necessário falar. Uma canção, eu ouvi uma voz. Não é possível me guardar esta mensagem ao meu próprio. Não é necessário anunciar aos outros. Mas foi cantado muito bonita também. Devemos anunciar Cristo. Não é religião, não é mim. Eu sou nada, eu sou Marco pecador. Hein? Mas eu sou pecador salvo. Eu tenho o Senhor verdadeiro na minha vida. Ou por ser a minha vida pertence a Ele. Vou dizer desta maneira, é melhor. Hein? Porque esta vida de Marco não é nada. Está a ver, hein? Eles chegaram com esta
uma palavra bonita. Judas Iscariotes também. Ele beijou Cristo da noite. Rabi, ele beijou Cristo para enganar, para trair Cristo. Cuidado com palavras. Cuidado com aparência boa. Cuidado com religião. Cuidado com este homem que quer ser muito soberbo e não anunciar o Evangelho aos outros. Cuidado. Cuidado com este. Então, que te parece? Bom, vamos ler 17 novamente. Mateus capítulo 22. Mateus 22, versículo 17. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? O que é a tua opinião? Muitos falam desta maneira. Eu escrevi uma frase. Vou ler. Quero te lembrar disto. A minha opinião e a tua opinião não são importantes. O que é importante é o que diz a palavra, a Bíblia. Devemos defender a palavra de Deus. Deixa esta atitude. A minha opinião é isto. O que diz a palavra é importante. Não a minha opinião. É lícito pagar o tributo a César ou não? Versículo 17. Por responder não, Jesus falaria contra Roma e os judeus tiveriam oportunidade de ir ao governo. Por responder sim, seria uma maneira para defender o apoio César, que era contrário à lei judaica. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17, vou ler versículo 14 e 15. A Bíblia diz: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possueres e nela habitares, e dizeres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos. Porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Então, mas por responder sim, então, isso pode ser uma maneira para apoiar César, que neste caso está a dizer que este rei dos judeus deve ser hebreu, um homem judeu, para reinar sobre o povo, mas este povo estava em catividade. Mas simplesmente eles podiam acusar Cristo de ser contra a lei por responder sim. Isso é a ideia deles. Eles podiam dizer uma coisa, mas realmente Cristo falou sobre este assunto de tributo para cristão no Novo Testamento. Romanos capítulo 13, Paulo escreveu. Devemos obedecer governo. Devemos pagar este tributo. Outro vai dizer, é difícil, Marcos. Sim, é difícil. Estou a entender. Mas foi mandado de Deus para fazer isto. Então, mas simplesmente por dizer não, então há problema com o governo romano. Por responder sim, então era problema com a lei. Eles podiam acusar Cristo por não obedecer a lei. Porque ele estava a apoiar rei gentio. Então, por considerar isto, é pouco interessante, porque quando Jesus perguntou como estes fariseus também sobre João Batista, ele disse, ele é do céu ou da terra? Eles não conseguiram responder, porque eles tiveram temor do povo, também eles queriam este lugar que João teve. Mas, por procurar a verdade, Deus vai dar-te a palavra para responder. E Deus Pai deu
o filho dele, Jesus, palavra para responder. Então, mas vamos ler versículo 18 primeiramente. Mateus capítulo 22, versículo 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipocritas? Ele vai responder, mas primeiramente, ele perguntou: por que me experimentais, hipocritas? Penso que ele disse isto com força, mas é pouco interessante. Conhecendo a sua malícia, a Bíblia diz aqui. Malícia. Mas vamos ler, por exemplo, Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. E vou ler versículo 15. A Bíblia diz: então ele, conhecendo a sua hipocrisia, malícia, hipocrisia. Aqui é Marcos. Mas vamos ler Lucas. Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20 e versículo 23. A Bíblia diz: e entendendo ele a sua astúcia. Então, a malícia, hipocrisia, a astúcia. Estes homens foram muito maus. Jesus reconheceram o motivo deles. Eles não tinham nenhum interesse da verdade. Eles perguntaram: que te parece? Mas realmente eles queriam criar armadilha. Também eles queriam destruir Cristo. Mas a opinião não é nada. Cristo respondeu, segundo a verdade. Então, vamos ler então o versículo 19 a 21. Mateus capítulo 22, 19 a 21. A Bíblia diz: mostrai-me a moeda, isso é a resposta dele, mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, e ele diz-lhes: de quem é esta efígie, e esta inscrição? Então, 21, dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, a coisa que pertence a César deve ser dado a ele. A coisa que pertence a Deus deve ser dado a ele. Isso era a resposta de Cristo. É muito simples. Este dinheiro pertenceu a César porque era tributo do governo romano. Então, desta maneira, ele merece isto. Ele foi colocado lá por Deus, a Bíblia diz. Então, devemos obedecer estas pessoas. Moeda de tributo era dinheiro que pertenceu a César. Então Jesus disse que deve pagar a César. A dominação dos romanos sobre os judeus naquela altura rendeu a lei mosaica inútil neste caso. E não houve problema pagar tributo porque foi feito em obediência ao governo. Está a ver, não? Mas vou dizer mais uma coisa por ler. Cuidado por pedir dinheiro do governo porque vai criar alianças mundais. A igreja deve apoiar a si mesma sem pedir ajuda do governo, ok? Estou a achar isto algumas vezes. Uma igreja está a chorar ao governo para ajudar com a cobertura da casa deles, do edifício, ou outro apoio. Não pode ser. Vai criar aliança com o mundo. Deve obedecer o mundo. Mas como igreja, deve ser separado do mundo. Isso é grande questão com uma igreja católica. Eles entram em países e querem controlar e influenciar o governo. Não! Isso pertence ao país. Também, a minha obrigação é louvar a Deus. Deve ser separação. Por pedir dinheiro para apoiar o teu edifício, está a criar aliança. Então, o que vai acontecer? Eu dei este a ti, eu quero isto de ti. Vai entrar, por ser
cativeiro, da pessoa. É melhor não ser obrigado a nenhuma pessoa para ficar livre. É melhor. Liberdade. Tem responsabilidade. Deve procurar a tua própria cobertura, não a cobertura do governo. Ok. Então, mas vamos continuar. Mateus capítulo 22. Ele deu boa resposta. Dá a César a coisa que pertence a ele, dá a Deus a coisa que pertence a Deus. 22. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixando-o, se retiraram. Então, mas Jesus já fechou as bocas dos sacerdotes e fariseus com este assunto de Joel. Então, mas aqui, ele está a entrar também, ele está a fechar a boca deles novamente. Agora, os fariseus também, os herodianos também. Então, mas, Jesus está simplesmente a procurar falar a verdade e Deus está a ajudar-lhe. Então, vamos chegar a 23, porque vamos entrar outro grupo. Mateus 22, versículo 23. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Eu já disse, isso é a vida do cristão durante a nossa era agora. É complicado, porque o diabo já cresceu muito com a doutrina falsa dele em vários grupos, várias maneiras. Como é possível reconhecer erros da palavra? É necessário saber a palavra, aprender a palavra. Há muitos ensinamentos falsos. No dia de Cristo, eles chegaram, ele teve quase 33 anos, cerca de 33 anos naquela altura. Mas, lembra-te, como um menino, 12 anos de idade, ele estava a falar com os professores no dia dele. Os grandes bolseiros, chefes dos judeus. Jesus entendeu esta palavra. Pode ser, não entende muito hoje, mas amanhã é possível. Fica com Deus, fica com esta palavra, procura esta palavra, saber e conhecer esta palavra com todo o teu coração. Deus vai ajudar-te. Não vai ser sempre fácil, é uma batalha, mas fala sobre Cristo. Vai achar muitos inimigos por falar sobre Cristo. Sim, vai acontecer. Simplesmente Ele quer te ser fiel. Quer te ser fiel. Então, chegaram estes saduceus, versículo 23, no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e interrogaram. Vamos ler Atos capítulo 23. Vou dar-te um pouco mais de detalhe sobre estes saduceus. É outro grupo religioso, mas é grupo fraco, acreditando em muitas coisas, mas não a palavra. Atos capítulo 23, versículo 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então, não há espírito, não há anjo, não há ressurreição. Eles acreditaram nisto. Então, por que aqui está a chegar? Eles estão a chegar perguntando sobre isto. Eles não acreditam. Mas por quê? Então, mas simplesmente para criar outra discussão. Então, desculpe. Mas vamos ler esta palavra deles em Mateus capítulo 22, versículo 24 a 28. Desculpe. 24. Dizendo, mestre, novamente mestre, Moisés disse, se morrer algum, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará a descendência o seu irmão. A seu irmão, desculpe. 25. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência,
deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até ao sétimo. Por fim, depois de todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher visto de todos que todos a possuíram? Ok, então, este exemplo, eles dizem, o homem, ele casou-se com uma mulher, mas ele morreu, não tendo outra família, deu à irmã dele. Também aconteceu 6 mais vezes, no fim, esta mulher teve 7 maridos. Então, na ressurreição, quem vai pertencer àquela mulher? Isso foi pergunta para criar armadilha. Mas Jesus não vai. Ele entendeu esta palavra muito bem. Mas vou dar-te a passagem que está a dar referência. Deuteronômio capítulo 25. Vamos ler Deuteronômio capítulo 25, versículo 5. A Bíblia diz, quando irmãos moraram juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora, seu cunhado estará com ela, e a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. Então era a responsabilidade do outro para receber aquela mulher. Então, mas estas 7 elas tiveram esta mulher, então eles estão a perguntar sobre esta ressurreição. Mas vamos ler a resposta de Jesus, a primeira resposta dele, Mateus capítulo 22, versículo 29. A Bíblia diz, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então é pouco interessante. Errais, não conhecendo as Escrituras, Jesus não encomendou-os por saber uma passagem da Bíblia. Cuidado. Ele não complementou-os por pensando sobre problema profundo. Ele não disse que as Escrituras são difíceis para entender e vou desculpar a sua ignorância. Ele não disse isso. Não. Jesus disse que eles erraram, por não conhecer as Escrituras. Não só isto, vamos ler no livro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, e vou ler o versículo 27. A Bíblia diz, ora, Deus não é dos mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso errais, não só errais, muito. Ele diz que está a errar muito. Por quê? Porque eles não entenderam, eles não saberam a palavra, eles não conheceram a palavra. Então, ele não deu nenhuma desculpa. Ele disse, a culpa está contigo, por não aprender esta palavra. Marco, é uma palavra dura. Jesus não disse isto. Jesus disse, é a tua responsabilidade. Cuidado. Vamos continuar. É necessário procurar aprender esta palavra. É necessário. Mateus capítulo 22, novamente, vou ler versículo 29. Ele respondeu, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O poder de Deus. Vamos ler Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 e vou ler versículo 16. A Bíblia diz, porque não me envergonhou do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Cristo disse, errais por não conhecer o poder de Deus. Eles foram homens perdidos. Mas este Evangelho era um pouco diferente aqui, mas eles não tinham fé. Eles não acreditaram na palavra que eles tiveram. 16, Romanos capítulo 1, versículo 16, novamente.
porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vou dizer isto, estes homens, eles não procuravam conhecer Deus como a Bíblia, como a palavra. Eles tinham ideia deles, mas eles negaram a Bíblia. Então, Jesus está a dizer, está a orar por não entender e conhecer a palavra de Deus. Erais muito, ele disse. É como isto. Então, mas vamos continuar. Mas este poder do Evangelho é o poder para dar a vida. Ok, vou dizer isto. Vou ser ressuscitado de Cristo com a segunda vinda dele. Este arrebatamento antes da vinda dele à terra. Vou ser ressuscitado. Vou estar com ele. Ok. Vai acontecer. Vou receber novo corpo da ressurreição. Mas do outro lado, eu já ressuscitei. A Bíblia ensina, quando uma pessoa tem fé em Cristo, ele já ressuscitou. Ele já tem vida, ele já ressuscitou dos mortos. Eu estava morto em ofensas e pecado, mas estou a viver agora. Então, mas vamos considerar estes assuntos mais com esta passagem, mas vamos ler primeiramente em Mateus capítulo 22, versículo 30 a 33. Então, a Bíblia diz, porque na ressurreição, ele já disse que está a errar muito, 30, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas será como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. 33. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas na sua doutrina. Ok? Mas, já limos 22, eles maravilharam-se com esta resposta de Jesus sobre este tributo. Mas também aqui eles ficaram maravilhadas da sua doutrina. Então, mas ele disse em versículo 30, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. As palavras-chave aqui são no céu, não qualquer anjo. Os anjos de Deus no céu. Vamos ler Judas, capítulo 1. O último livro da Bíblia antes de Apocalipse. Judas, só um capítulo, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, céu, mas deixaram a sua própria habitação, céu, reservou na escuridão e em prisões internas até ao juízo daquele grande dia. Então, isso é muito chave, esta palavra. Nem casam, nem são dados em casamento, mas serão, isso é a pessoa na ressurreição, serão como os anjos de Deus no céu. Eu vou ser como anjo, a Bíblia diz. No céu, não qualquer anjo. Não aquele que já deixou a primeira habitação dele. Anjos na Bíblia sempre são apresentados como homens. Isso é pouco interessante. Mas aqueles que ficam no céu não casam-se. Os filhos da ressurreição. Mas vamos ler Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. E vou ler versículo 34 a 36. A Bíblia diz, e respondendo Jesus, disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que foram havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro,
e a ressurreição dentre os mortos, não há de casar nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer. Eles têm vitória, a vida eterna. Pois são iguais aos anjos e filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. São chamados filhos da ressurreição aqui. Então, mas também há outra expressão 35, ressurreição dentre os mortos. Cuidado, porque vai achar ressurreição dos mortos, que é a ressurreição da pessoa que não tem vida espiritual. E também já morreu fisicamente também. Então, esta ressurreição dentre os mortos pertence a mim. Porque eu já tenho vida. Eu não sou morto agora, está a ver? Outros que moram sem Cristo vão ser mortos. A ressurreição dos mortos. Mas eu sou ressuscitado dentre os mortos. Está a ver a diferença? Eu tenho a vida agora, eu não sou morto. Eu sou marco com a vida eterna. Agora eu tenho, já tenho. Desde receber Cristo. Quem tem o Filho, tem vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É simples como isto, hein? É simples. Ok, então, mas aqueles que ficam no céu não casam-se. Os filhos da ressurreição, e não os filhos do mundo, já lemos isto em Lucas capítulo 20, são como anjos. Os filhos da ressurreição são como anjos. Os anjos do Velho Testamento são chamados filhos de Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 6, por exemplo. Outros vão tentar negar isto, mas por ler estas passagens, é claro que estes filhos de Deus no Velho Testamento são anjos. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, deixaram primeiro a habitação de todas as que escolheram. 4. E naqueles dias havia gigantes na terra, por ser o fruto destes anjos que deixaram primeiro lugar, e eles não voltaram. Eles deixaram isto, eles são presos, esperando este julgamento último depois do milênio. É outro ensinamento. 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e deles geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, grandes filhos deles. Os filhos de Deus, anjos no céu, mas eles deixaram a habitação deles. Vamos ler no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1. E vou ler versículo 6, a Bíblia diz: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, perante o Senhor. Isso é outros anjos que apresentaram-se perante Deus. João capítulo 2, versículo 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, mas também vamos ler João capítulo 38. João capítulo 38, vou ler o versículo 4 a 7. Fique comigo, hein? Anjos também, algumas vezes, são chamados estrelas na Bíblia. Hein? Então, versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Deus está a falar com João. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Antes da criação do homem. Fundava a terra, faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela a
o cordel 6, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Já falamos sobre isto. Esta pedra de esquina, vou mostrar-te uma coisa pouco interessante. Quando a Bíblia fala sobre isto, quando nós pensamos sobre esta pedra de esquina, estamos a pensar sobre edifício como isto que tem fundação, e também vamos começar com a primeira pedra no chão, como isto, que todo o resto do edifício vai ser construído sobre este. Então, mas isso é quando o homem está a construir, mas não com Deus. Jesus é chamado esta primeira pedra de esquina, mas quando Deus quer construir uma coisa, mas não sei todas as coisas, mas Cristo é chamado a cabeça do edifício. A primeira pedra. Mas como é possível ser a primeira por ser na base? Mas vou mostrar-te outra coisa. Este pirâmide, que tem outro lugar também aqui. Desculpa, eu escrevi mal. Não tem 4 lados, só 3. Então vamos tentar isto novamente. Este pirâmide, que tem 3 lados, por isso outro lado atrás, como isto. Então, este pirâmide, a pedra de esquina do pirâmide, era esta pedra de cima, como isto. Então, Cristo pode ser primeiro o chefe, mas isso é edifício de Deus. Como é possível entender isto? Mais simplesmente devemos entender por Deus dizer que Cristo é a primeira pedra de esquina. Devemos entender o edifício é pouco diferente do que o nosso edifício. Devemos saber isto. Penso que há semelhança alguma maneira ao universo, também estes 3 selos. Já falamos sobre isto outras vezes, Deus tem um trono aqui no terceiro céu. Vou escrever como isto. Então, tem como pirâmide, os céus e a terra. O terceiro céu está aqui. O segundo céu está neste lugar, chamado expansão. O segundo está aqui, mas também a terra está aqui. Também este primeiro está a atmosfera da terra, aqui. Primeiro, segundo, terceiro céu, esta é água. Deus está no outro lado daquela água. Como pirâmide. É pouco interessante, Cristo está acima agora, Ok, mas é outra coisa. Vamos falar mais sobre isto, mas estamos a falar sobre anjos neste momento. Vamos ler, já falamos um pouco sobre estes anjos, filhos de Deus, no Velho Testamento. Vamos entrar, Joel capítulo 1. Joel capítulo 1, vou ler versículo 10 a 12, a Bíblia diz: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, Jesus, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Este Evangelho de Paulo tem poder para dar vida, para ressuscitar homem morto. Morto em ofensas e pecados. Ele está a viver fisicamente, mas é morto antes de ser salvo. Ele não tem vida sem Cristo. Está a ver, no pecado, não em Cristo. É como isto. Não uma parte neste corpo espiritual. Posso dizer de outra maneira? Não sei. Já entrou ou não? Então, mas entramos este corpo espiritual por receber Cristo, mas somos chamados, depois da nossa salvação, Filho de Deus. Filho de Deus. Vamos ser como anjos, mas não agora, mas vamos ser como anjos na ressurreição. Está a ver, Então, anjos são homens na Bíblia. Então, pelo menos eles aparecem como homens. Vou dizer desta maneira.
Vamos ler Gênesis capítulo 9. Hein? Desculpa, Gênesis capítulo 19, versículo 1. E vieram os dois anjos a Sodoma. Versículo 5. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Estes anjos que visitaram Ló foram chamados homens daquelas vizinhas de Ló em Sodoma. Anjos aparecem como homens na Bíblia, sempre. Juízes, capítulo 13. Vamos ler no livro de Juízes, capítulo 13. E vou ler versículo 3. A Bíblia diz: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher. Vamos ler versículo 6. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim. Homem? Anjo. Está a ver? Vamos ler Daniel, capítulo 9. Hein? Daniel, capítulo 9. Vou ler versículo 21. A Bíblia diz: e estando eu, digo ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente. Homem voando. É anjo. Anjos aparecem como homens, sempre na Bíblia. A Bíblia diz: vamos ser como anjos na ressurreição. Está a dizer, Marco, que homens e mulheres vão ser como homens ambos? Sim, estou a dizer isto. Porque vamos ser como anjos. Mas Marco, não posso acreditar. Mas a Bíblia diz isto. Anjos aparecem como homens. Não sei espiritualmente exatamente como este anjo é, mas eles aparecem como homens. Cuidado com isto, hein? Outra pessoa, outra mulher vai dizer: Marco, este ensinamento é um pouco fraco. Mas vamos ler Colossenses capítulo 1. Hein? Colossenses capítulo 1. Vou ler versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério segredo, entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, senhora mulher, salva, Cristo está em ti, tem homem dentro de ti. Então vai responder: mas ele é homem espiritual. Sim, vamos ter seres espirituais também. Penso que a mulher vai ser muito satisfeita de ser homem, não? Pode ser como isto. Cuidado, Marco. Mas a Bíblia, temos Cristo em nós agora. A pessoa salva. Tem Cristo dentro dele. Vamos ler Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vou ler versículo 20 e 21. A Bíblia diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo habitado para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz, por ti sujeitar também a si todas as coisas. Então, vamos estar como Cristo. Achamos este mesmo pensamento no livro de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. E vou ler versículo 1 e 2. A Bíblia diz: vede qual grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos, não filhas, filhos de Deus, filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Está a ver, não? Vamos ser como Cristo. Mais uma passagem. Vamos ler
Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Vou ler versículo 45 a 49. A Bíblia diz: assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Ok? 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Vai ser novas criaturas, já? Mas já estou em Cristo, mas eu tenho esta carne. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, mas carne e osso sim. 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial também, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Eu já recebi a imagem de Cristo, quando recebi Cristo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Já tenho esta imagem dentro, mas tenho este corpo físico de carne e sangue agora. Vou perder este corpo de carne e sangue. Vamos ler 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Vou ler versículo 5, a Bíblia diz: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Os vivos e os mortos. Dois julgamentos. Os vivos, na primeira ressurreição. Eu já tenho vida, porque tenho Cristo. Eu vou ser julgado. E vou ser uma parte desta primeira ressurreição. As pessoas da segunda ressurreição, nesta idade, vão receber a segunda morte. Ok? A pessoa que não participa naquela primeira ressurreição, na nossa idade, vai receber aquela segunda morte. Mas pode ser possibilidade de entrar no milênio, mas outra coisa. Mas eu sou em Cristo, tenho a vida, vou ser julgado na primeira ressurreição, antes deste, mas vou ser julgado. Vamos ler este 1 Pedro novamente. Não quero falar erradamente. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Ok, vou ser julgado, mas vou dizer isto, eu não quero confundir este assunto muito. Eu vou ser julgado no tribunal de Cristo, mas há diferença entre estes vivos e os mortos. Também vou ser uma parte da primeira ressurreição, mas esta primeira ressurreição tem vários grupos também que são julgados nos tempos diferentes, mas o julgamento da pessoa na igreja durante a nossa altura está lá com aquele tribunal de Cristo. Está a entender, não? Então, mas temos outras coisas para falar sobre esta ressurreição dos mortos, para acabar a última parte deste ensinamento. Quero pedir-te para ficar comigo. Vou resumir este e acabar este assunto desta ressurreição, corpo ressuscitado. Vou ser como anjo. Vai acontecer. Então, vamos falar mais sobre isto na nossa próxima lição. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.